Controle seus pensamentos negativos com esse vídeo. Filosofia estoica. Você já se pegou deitado na cama às 3 da manhã, com o coração acelerado, repassando mentalmente todas as coisas que deram errado no seu dia? Ou talvez você seja daquelas pessoas que, ao acordar, já sente o peso de 1000 preocupações sobre os ombros, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. Se você se identificou com alguma dessas situações, saiba que você não está sozinho. Na verdade, você faz parte de uma estatística alarmante. Mais de 80% das pessoas lutam diariamente contra pensamentos negativos que parecem ter vida própria, invadindo suas mentes como visitantes indesejados que se recusam a ir embora. Mas... e se eu te dissesse que há mais de 2000 anos, um grupo de filósofos descobriu um método revolucionário para dominar completamente esses pensamentos destrutivos? E se eu garantisse que esse método é tão poderoso que transformou escravos em filósofos respeitados e imperadores em sábios admirados através dos séculos? Pois bem, esse método existe e ele está prestes a mudar completamente a forma como você lida com sua própria mente. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos mais bem guardados da filosofia estoica, técnicas que foram utilizadas por algumas das mentes mais brilhantes da história humana para conquistar o controle absoluto sobre seus pensamentos e emoções. A prisão invisível. Imagine por um momento que você está preso em uma cela. Mas não é uma cela comum, com grades de ferro e paredes de concreto. Esta é uma prisão muito mais cruel, porque as grades são invisíveis e o carcereiro é você mesmo. Esta prisão se chama mente descontrolada, e suas algemas são os pensamentos negativos que te mantêm cativo dia após dia. Você acorda e já está lá. Aquela sensação de inadequação, o medo do fracasso, a ansiedade sobre o futuro, a culpa pelo passado. É como se existisse um narrador malicioso dentro da sua cabeça, constantemente sussurrando que você não é bom o suficiente, que tudo vai dar errado, que as pessoas estão te julgando, que você deveria ter feito diferente. A verdade brutal é que a maioria das pessoas passa a vida inteira nesta prisão sem sequer perceber que está aprisionada. Elas aceitam esses pensamentos como verdades absolutas, como se fossem leis da natureza às quais devem se submeter. Eu sou assim mesmo, dizem para si mesmas. Sempre fui negativo, justificam. É minha personalidade, concluem. Mas deixe-me revelar algo que vai explodir sua mente. Esses pensamentos negativos não são você. Eles são apenas eventos mentais temporários, como nuvens passando pelo céu da sua consciência. E assim como você não é as nuvens que vê no céu, você também não é os pensamentos que passam pela sua mente. Os antigos estoicos compreenderam isso há milênios. Epicteto, um escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos da história, ensinou que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim nossos julgamentos sobre esses eventos. Pense nisso por um segundo. 2 pessoas podem passar pela mesma experiência e ter reações completamente diferentes. Uma pessoa perde o emprego e entra em desespero, enquanto outra vê isso como uma oportunidade de recomeçar. Uma pessoa é criticada e se sente destruída, enquanto outra usa a crítica como combustível para melhorar. O evento é o mesmo, mas a interpretação é que faz toda a diferença. O poder oculto da percepção agora. Vamos mergulhar mais fundo nesta questão fundamental que pode literalmente redefinir sua existência. A percepção é o filtro através do qual você experimenta toda a realidade. É como se você estivesse usando óculos coloridos o tempo todo, e a cor das lentes determinasse como você vê o mundo. Se as lentes são escuras e distorcidas pelos pensamentos negativos, tudo ao seu redor parecerá sombrio e ameaçador.
Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Você tem o poder de trocar essas lentes a qualquer momento. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governou Roma no auge de seu poder, escreveu em suas meditações pessoais: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Imagine só, o homem mais poderoso do mundo conhecido na época, com exércitos sob seu comando e riquezas inimagináveis, afirmando que o verdadeiro poder não está no controle do mundo exterior, mas no domínio da própria mente. Ele enfrentou pragas, guerras, traições, a morte de filhos e ainda assim manteve sua serenidade através do controle consciente de sua percepção. Deixe-me contar uma história que ilustra perfeitamente este princípio. Havia um comerciante na antiga Atenas que perdeu toda a sua fortuna quando seu navio naufragou em uma tempestade. Seus amigos esperavam encontrá-lo devastado, mas ficaram surpresos ao vê-lo calmo e até mesmo otimista. Quando questionado sobre sua serenidade diante de tamanha perda, ele respondeu: o naufrágio aconteceu. Isso é um fato que não posso mudar. Mas se vou interpretar isso como uma tragédia ou como uma libertação das amarras da riqueza, isso é escolha minha. Escolho ver isso como uma oportunidade de descobrir quem sou quando não tenho nada além de mim mesmo. A dicotomia do controle este. É o momento em que vou compartilhar com você o conceito mais libertador que você jamais encontrará. É tão simples que pode ser explicado em uma frase, mas tão profundo que pode levar uma vida inteira para dominar completamente. Este conceito é conhecido como a dicotomia do controle e é a pedra fundamental de toda a filosofia estoica. Prepare-se, porque o que vou revelar agora tem o poder de acabar instantaneamente com 90% dos seus sofrimentos mentais. Tudo na vida se divide em duas categorias: coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. Parece óbvio? Não. Mas espere, porque a profundidade desta divisão vai muito além do que aparenta. Sob seu controle estão apenas seus pensamentos, suas escolhas, suas ações e suas reações. Literalmente tudo mais está fora do seu controle. O comportamento das outras pessoas, os eventos externos, o passado, o futuro, sua reputação, seu corpo, até mesmo os resultados das suas próprias ações. Agora, pense em quantas horas do seu dia você desperdiça, se preocupando com coisas que estão completamente fora do seu controle. Você se estressa com o trânsito, mas pode controlá-lo? Você se angustia com o que os outros pensam de você, mas pode controlar os pensamentos alheios? Você se tortura com erros do passado, mas pode voltar no tempo e mudá-los? A resposta para todas essas perguntas é um retumbante não. E aqui está a revelação que vai transformar sua vida. Todo sofrimento desnecessário vem de tentar controlar o incontrolável. Epicteto tinha uma metáfora brilhante para isso. Ele dizia que a vida é como uma peça de teatro. Você não escolhe o papel que vai interpretar, se será o herói, o vilão, o rico ou o pobre. Isso foi decidido pelo diretor da peça, mas você tem controle total sobre como vai interpretar esse papel. Você pode ser um mendigo no palco, mas interpretar esse mendigo com tal excelência que a plateia se levanta para aplaudir. Ou você pode ser o rei, mas interpretá-lo tão mal que se torna motivo de risos. O exercício da manhã vou agora revelar. Uma prática matinal que tem o poder de blindar sua mente contra pensamentos negativos pelo resto do dia. Este exercício foi praticado secretamente por imperadores, generais e filósofos ao longo dos séculos. E agora você terá acesso a ele. Mas antes, preciso que você entenda algo crucial. Conhecimento sem prática é como ter um mapa do tesouro sem nunca sair de casa para procurá-lo. Você pode assistir a 1000 vídeos sobre natação, mas só aprenderá a nadar quando entrar na água. Todas as manhãs, assim que acordar.
Antes mesmo de pegar o celular ou pensar nas tarefas do dia, dedique os primeiros 5 minutos para este ritual mental. Sente-se na beira da cama, feche os olhos e comece a visualizar o dia que está por vir. Mas não visualize apenas as coisas boas. Visualize também os desafios, os obstáculos, as frustrações que podem surgir. Veja-se enfrentando o trânsito irritante, lidando com aquele colega difícil, recebendo aquela crítica que você teme. Agora vem a parte crucial. Visualize-se respondendo a cada uma dessas situações com sabedoria estoica. Veja-se no trânsito completamente calmo, usando esse tempo extra para ouvir um audiobook ou refletir sobre suas metas. Visualize-se recebendo críticas com gratidão, extraindo delas o que é útil e descartando o resto. Imagine-se mantendo a serenidade mesmo quando tudo parece estar dando errado. Este exercício é chamado de premeditação dos males e era praticado diariamente por Sêneca, um dos mais ricos e influentes romanos de seu tempo. Mas por que visualizar coisas negativas logo pela manhã? Não seria melhor pensar apenas em coisas positivas? Esta é uma pergunta que revela o gênio da sabedoria estoica. Quando você se prepara mentalmente para os desafios, eles perdem o poder de te surpreender e desestabilizar. É como um lutador que treina todos os golpes possíveis antes da luta. Quando chega o momento real, nada o pega desprevenido. Os pensamentos negativos se alimentam do elemento surpresa. Eles te atacam quando você está vulnerável e despreparado. Mas quando você já os enfrentou mentalmente, quando já desenvolveu estratégias para lidar com eles, eles perdem grande parte do seu poder destrutivo. A fortaleza interior. Deixe-me fazer uma pergunta que pode parecer estranha à primeira vista. Você preferiria viver em uma fortaleza impenetrável, no topo de uma montanha, completamente protegido de todos os perigos externos? Ou desenvolver uma força interior tão poderosa que poderia caminhar tranquilamente por qualquer tempestade? A maioria das pessoas passa a vida tentando construir a fortaleza externa. Elas buscam segurança no dinheiro, no status, nos relacionamentos, nas posses materiais. Constroem muros cada vez mais altos para se proteger dos perigos do mundo. Mas há um problema fundamental com essa abordagem. Não importa quão alta seja sua fortaleza, sempre haverá algo capaz de derrubá-la. Os estoicos escolheram o segundo caminho. Eles desenvolveram o que chamavam de cidadela interior, uma fortaleza inexpugnável dentro da própria mente. Esta cidadela não pode ser invadida por críticas, não pode ser destruída por perdas, não pode ser abalada por mudanças. É o último refúgio da liberdade humana, o único lugar onde você tem soberania absoluta. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, descobriu esta verdade da maneira mais brutal possível. Mesmo nos campos de concentração, onde tudo lhe foi tirado, família, dignidade, liberdade física, ele descobriu que havia algo que nem os nazistas podiam tomar: sua liberdade de escolher como responder àquela situação extrema. Construir esta fortaleza interior requer disciplina diária. É como desenvolver músculos na academia. Você não fica forte fazendo exercício uma vez por mês. Você precisa de consistência, de prática regular, de desafios progressivos. Cada vez que você escolhe não reagir a uma provocação, está fortalecendo sua cidadela. Cada vez que mantém a calma diante de uma crise, está adicionando mais uma pedra aos seus muros internos. Cada vez que transforma um pensamento negativo em positivo, está forjando mais uma arma para sua defesa mental. O Diário do Guerreiro. Agora vou compartilhar uma ferramenta tão poderosa que era mantida em segredo pelos grandes líderes da antiguidade. Marco Aurélio, o imperador filósofo, usava esta técnica todas as noites, e suas anotações se tornaram uma das obras mais influentes da filosofia ocidental. Estou falando do diário filosófico, mas não qualquer diário onde você simplesmente descreve seu dia.
Este é um diário de guerra, uma guerra contra seus próprios pensamentos negativos. Todas as noites, antes de dormir, pegue um caderno e divida a página em 3 colunas. Na primeira coluna, escreva os pensamentos negativos que te atacaram durante o dia. Seja brutalmente honesto. Pensei que sou um fracasso quando errei aquela apresentação. Senti que ninguém me valoriza quando meu chefe não respondeu meu e-mail. Acreditei que nunca vou conseguir quando vi o sucesso do meu amigo. Não censure nada. Este é seu campo de batalha mental. E você precisa conhecer seu inimigo. Na segunda coluna, analise cada pensamento com a lógica estoica. Questione sua validade. Errar uma apresentação me torna um fracasso completo ou apenas alguém que cometeu um erro específico? A falta de resposta do meu chefe realmente significa que não sou valorizado ou ele pode simplesmente estar ocupado? O sucesso do meu amigo diminui minhas próprias possibilidades ou estou criando uma competição desnecessária? Este é o momento de ser seu próprio advogado de defesa, questionando as acusações que sua mente negativa faz contra você. Na terceira coluna, reescreva o pensamento de uma forma mais racional e construtiva. Cometi um erro na apresentação, o que me dá informações valiosas sobre o que preciso melhorar. Meu valor não depende da velocidade de resposta de e-mails. O sucesso do meu amigo me mostra que é possível alcançar objetivos e posso aprender com sua jornada. Esta reescrita não é pensamento positivo vazio, é uma reformulação baseada na realidade, mas sem o drama e o exagero que os pensamentos negativos adoram adicionar. A técnica da visão cósmica. Prepare-se para uma técnica que vai literalmente explodir sua perspectiva sobre os problemas que parecem enormes em sua vida. Esta prática era tão valorizada pelos estoicos que eles a consideravam uma das chaves para a sabedoria suprema. É chamada de visão cósmica, e quando você dominar isso, nunca mais verá seus problemas da mesma forma. Feche os olhos agora mesmo e imagine-se flutuando acima do seu corpo. Veja-se sentado ou deitado onde está agora. Depois, comece a subir. Veja sua casa ficando menor. Continue subindo e veja seu bairro, sua cidade. Suba mais e veja seu estado, seu país. Continue subindo até ver a Terra como uma esfera azul flutuando no espaço. Agora, veja o sistema solar, nossa galáxia, bilhões de galáxias se estendendo pelo cosmos infinito. De repente, aquela discussão que você teve hoje de manhã, aquela preocupação com a conta bancária, aquela ansiedade sobre o que vão pensar de você, tudo isso se revela em sua verdadeira proporção. Não estou dizendo que seus problemas não importam. Estou dizendo que eles não são o fim do mundo, que sua mente negativa quer que você acredite. Marco Aurélio praticava este exercício regularmente, lembrando-se de que ele era apenas um grão de poeira cósmico temporário, e isso, paradoxalmente, o libertava para viver com mais coragem e menos medo. Quando você adota a visão cósmica, algo mágico acontece com seus pensamentos negativos. Eles perdem seu poder de te paralisar porque você percebe que, no grande esquema das coisas, a maioria das suas preocupações são tempestades em copo d'água. Aquela rejeição amorosa, que parece o fim do mundo, no cosmos infinito é apenas um momento fugaz. Aquele fracasso profissional que parece definir toda a sua existência, no fluxo eterno do tempo, é apenas uma vírgula em uma frase que ainda está sendo escrita. O obstáculo é o caminho vou agora revelar um dos segredos mais contraintuitivos e poderosos da filosofia estoica. É uma ideia tão revolucionária que pode inverter completamente sua relação com os problemas e dificuldades. Prepare-se, porque o que vou dizer vai contra tudo que a sociedade moderna ensina sobre como lidar com obstáculos. Os estoicos tinham um princípio fundamental. O obstáculo é o caminho. Não é algo para contornar o obstáculo. Não é algo para evitar o obstáculo. O obstáculo é o caminho.
Cada dificuldade que aparece em sua vida não é um desvio do seu caminho para a felicidade. É o próprio caminho se revelando para você. Isso significa que seus pensamentos negativos, longe de serem inimigos a serem destruídos, são, na verdade, professores disfarçados, trazendo lições valiosas sobre você mesmo e sobre a vida. Pense em um halterofilista na academia. O peso que ele levanta não é seu inimigo. É exatamente a resistência que ele precisa para ficar mais forte. Sem o peso, sem a resistência, não há crescimento muscular. Da mesma forma, sem os desafios mentais, sem os pensamentos negativos para superar, não há crescimento psicológico. Cada pensamento negativo que você enfrenta e supera te torna mentalmente mais forte, mais resiliente, mais sábio. Ryan Holiday, em seu estudo sobre os estoicos, conta a história de Theodore Roosevelt, que aplicava esse princípio em sua vida. Nascido fraco e asmático, Roosevelt não viu isso como uma maldição, mas como seu caminho específico para a força. Ele se tornou um dos presidentes mais vigorosos e aventureiros da história americana. Não apesar de sua fraqueza inicial, mas por causa dela. A fraqueza foi o caminho que o levou a desenvolver uma força extraordinária. A arte da indiferença seletiva agora. Vamos falar sobre uma habilidade que pode parecer fria ou insensível à primeira vista, mas que, na verdade, é uma das mais compassivas e libertadoras que você pode desenvolver. Os estoicos a chamavam de indiferença seletiva. E quando você entender seu verdadeiro significado, perceberá que não se trata de não se importar com nada, mas de escolher conscientemente com o que vale a pena se importar. Imagine que você tem uma quantidade limitada de energia emocional todos os dias, digamos 100 pontos. Agora, observe como a maioria das pessoas gasta esses pontos. 10 pontos se irritando com o motorista que cortou sua frente no trânsito. 15 pontos se preocupando com um comentário sarcástico de um desconhecido na internet. 20 pontos remoendo uma conversa embaraçosa de 3 anos atrás. 30 pontos se comparando com pessoas no Instagram. No final do dia, elas gastaram 75 pontos de energia com coisas que não podem controlar e que não farão diferença em suas vidas daqui a uma semana. A indiferença seletiva é a arte de preservar sua energia emocional para o que realmente importa. É dizer, isso não merece minha preocupação, e realmente acreditar nisso. É reconhecer que a opinião de estranhos sobre você é problema deles, não seu. É entender que o comportamento rude de alguém diz mais sobre o estado mental dessa pessoa do que sobre você. É perceber que a maioria das coisas que parecem urgentes hoje serão esquecidas amanhã. Sêneca tinha uma prática fascinante relacionada a isso. Periodicamente, ele vivia alguns dias como se fosse pobre, dormindo no chão, comendo apenas pão e água, vestindo suas roupas mais simples. Por quê? Para provar a si mesmo que, mesmo perdendo todas as coisas com as quais se preocupava, ele ainda sobreviveria e poderia ser feliz. Isso o libertava do medo da perda e da ansiedade sobre o futuro. Se você pode ser feliz com o mínimo, então tudo além disso é bônus, não necessidade. O poder do agora. Estoico existe uma verdade fundamental que os pensamentos negativos não e querem que você descubra. É um segredo tão simples que parece óbvio demais para ser poderoso, mas é exatamente sua simplicidade que o torna revolucionário. Preste muita atenção. Os pensamentos negativos só podem existir no passado ou no futuro, nunca no presente absoluto. Pense nisso. Quando você está completamente imerso no momento presente, realmente presente, não pensando sobre o presente, mas simplesmente sendo o presente. Onde estão seus pensamentos negativos?
Eles desaparecem como fumaça ao vento. A culpa precisa do passado para existir. A ansiedade precisa do futuro. Mas no agora, no exato momento em que você está respirando, existe apenas a experiência pura, sem o comentário mental negativo. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu: confine-se ao presente. Ele não estava sugerindo que você ignore o planejamento futuro ou o aprendizado com o passado. Ele estava dizendo que o único momento em que você realmente tem poder é agora. O passado já foi, não pode ser mudado. O futuro ainda não existe, é apenas imaginação. Mas o presente, este exato segundo, é onde toda a sua vida realmente acontece. Aqui está um exercício poderoso que você pode fazer agora mesmo. Pare por um momento e observe sua respiração. Não controle, apenas observe. Sinta o ar entrando e saindo. Neste exato momento, enquanto você está focado na respiração, onde estão seus problemas? Onde está a sua ansiedade? Onde estão seus arrependimentos? Eles não desapareceram. Eles nunca existiram realmente. Eram apenas pensamentos. E pensamentos são como nuvens. Parecem sólidos à distância. Mas quando você os atravessa, descobre que são apenas vapor. A técnica do reframe radical agora. Vou ensinar uma técnica que os psicólogos modernos só descobriram recentemente, mas que os estoicos já dominavam há 2000 anos. É chamada de reenquadramento cognitivo, mas vou chamá-la de reframe radical, porque não vamos apenas ajustar levemente sua perspectiva, vamos virá-la completamente de cabeça para baixo. Cada situação na vida é como uma pintura em uma moldura. A situação em si é neutra. É apenas tinta na tela. Mas a moldura que você coloca ao redor dela determina completamente como você a vê. Uma moldura escura e pesada faz a mesma pintura parecer sombria e opressiva. Uma moldura dourada e ornamentada faz ela parecer valiosa e importante. Uma moldura simples e clara faz ela parecer serena e minimalista. A pintura é a mesma, mas a experiência de observá-la é completamente diferente. Vamos aplicar isso a uma situação real. Digamos que você foi demitido. A moldura padrão que a sociedade oferece é: isso é terrível, você fracassou, seu futuro está em perigo, você deveria sentir vergonha. Mas observe, estes não são fatos, são interpretações. Agora vamos fazer um reframe radical. Nova moldura. Fui libertado de um trabalho que não estava me servindo para encontrar algo melhor. Ganhei tempo para reavaliar minha direção. Recebi um empurrão do universo para sair da minha zona de conforto. Tenho uma história de superação para contar no futuro. Parece forçado? Parece falso? Deixe-me fazer uma pergunta crucial. Qual das duas molduras é mais verdadeira? A resposta surpreendente é nenhuma. Ambas são interpretações, histórias que contamos sobre os fatos. Mas uma história te enfraquece e paralisa, enquanto a outra te fortalece e mobiliza. Se você vai escolher uma história para contar a si mesmo, e você sempre está escolhendo, conscientemente ou não, por que não escolher a que te serve melhor? O ritual de purificação mental. Chegou o momento de revelar um ritual secreto que pode limpar sua mente de pensamentos negativos acumulados como um antivírus limpa um computador de malwares. Este ritual era praticado pelos estoicos ao final de cada dia, e sua eficácia é tão profunda que continua sendo usado por líderes e pensadores até hoje, embora poucos conheçam sua origem antiga. Todas as noites, antes de dormir, sente-se em silêncio e faça uma revisão completa do seu dia. Mas não é uma revisão comum, é um julgamento filosófico onde você é simultaneamente o réu, o advogado, o promotor e o juiz. Comece perguntando: onde falhei hoje em viver de acordo com meus princípios? Seja brutalmente honesto. Você perdeu a paciência? Deixou o medo controlar suas decisões?
Permitiu que pensamentos negativos dominassem sua mente? Agora vem a parte crucial que diferencia este ritual de mera autoflagelação. Depois de identificar suas falhas, você não se pune por elas. Em vez disso, você as examina como um cientista examinaria dados de um experimento. Interessante. Perdi a paciência quando estava com fome e cansado. Isso me ensina que preciso cuidar melhor das minhas necessidades físicas básicas. Fascinante. Os pensamentos negativos me atacaram mais fortemente depois de passar 1 hora nas redes sociais. Isso sugere uma correlação que preciso investigar. Em seguida, pergunte: onde acertei hoje? Reconheça os momentos em que você escolheu a resposta sábia em vez da reativa. Celebre as pequenas vitórias sobre seus pensamentos negativos. Você manteve a calma em uma situação estressante? Conseguiu refrear uma resposta irritada? Transformou um pensamento negativo em ação positiva? Estes são seus troféus mentais, evidências de que você está progredindo na maestria da sua própria mente. A filosofia da antifragilidade vou agora introduzir um conceito que vai além da mera resiliência. Todo mundo fala sobre ser resiliente, sobre aguentar os golpes da vida sem quebrar, mas os estoicos miravam mais alto. Eles buscavam o que o pensador moderno, Nassim Taleb, chamou de antifragilidade, mas que já estava presente na filosofia estoica há milênios. Não se trata apenas de resistir aos pensamentos negativos, mas de ficar mais forte por causa deles. Imagine 3 tipos de material: vidro, aço e músculo. O vidro é frágil. Quando você o estressa, ele quebra e fica permanentemente danificado. O aço é resiliente. Ele aguenta muito estresse sem quebrar, mas também não melhora com isso. O músculo é antifrágil. Quando você o estressa, com exercícios, ele não apenas resiste, mas fica mais forte. Os estoicos queriam que sua mente fosse como músculo, não como aço ou vidro. Cada vez que um pensamento negativo te ataca e você o supera usando as técnicas estoicas, você não volta ao mesmo nível de antes. Você evolui. Você desenvolve o que os estoicos chamavam de caráter, uma força interior que só pode ser forjada no fogo da adversidade. É por isso que Marco Aurélio agradecia suas dificuldades, não por masoquismo, mas porque entendia que cada desafio superado o tornava mais sábio, mais forte, mais capaz de ajudar outros. Pense em como isso revoluciona sua relação com pensamentos negativos. Em vez de vê-los como inimigos a serem evitados a todo custo, você começa a vê-los como equipamentos de ginástica mental. Sim, eles são desconfortáveis. Sim, eles exigem esforço para superar. Mas é exatamente esse desconforto e esforço que desenvolve sua força psicológica. Sem eles, sua mente permaneceria fraca e despreparada para os verdadeiros desafios da vida. O paradoxo da aceitação. Prepare-se para o paradoxo mais desconcertante e libertador da filosofia estoica. É uma ideia que parece contradizer tudo o que ensinei até agora, mas na verdade é a chave que une todos os conceitos. O paradoxo é este: para mudar algo, você primeiro precisa aceitá-lo completamente como é. Isso parece loucura, não é? Se você aceita seus pensamentos negativos, como vai superá-los? Se você aceita sua situação ruim, como vai melhorá-la? Mas aqui está a sabedoria profunda que escapa à maioria das pessoas. Resistência cria persistência. Quanto mais você luta contra seus pensamentos negativos, mais energia você dá a eles. Quanto mais você nega a sua realidade atual, mais preso a ela você fica. A aceitação estoica não é resignação passiva, não é desistir ou se conformar. É reconhecer a realidade como ela é, sem adicionar drama, negação ou resistência desnecessária. É dizer: ok, estes são os pensamentos que estão na minha mente agora. Esta é a situação em que me encontro. Agora, o que vou fazer a respeito? É partir do que é.
não do que deveria ser. Imagine que você caiu em um buraco profundo. Você tem duas opções. Primeira, negar que está no buraco, fingir que está em outro lugar, gastar energia mental imaginando como seria bom não estar no buraco. Segunda, aceitar completamente que está no buraco, examinar suas paredes, procurar pontos de apoio e começar a subir. Qual abordagem tem mais chance de te tirar do buraco? A técnica do observador neutro agora. Vou ensinar uma técnica que os mestres Zen e os sábios estoicos compartilhavam, embora nunca tenham se encontrado. É a capacidade de se tornar o observador neutro dos seus próprios pensamentos. E quando você dominar isso, terá alcançado um nível de liberdade mental que poucos humanos experimentam. Feche os olhos por um momento e imagine que existe uma parte de você que pode dar um passo para trás e observar seus pensamentos como se estivesse assistindo a um filme. Esta parte de você não julga, não reage, não se identifica com os pensamentos, apenas observa com curiosidade e calma. Ah, interessante, um pensamento de inadequação está passando. Olha só, uma preocupação sobre o futuro acabou de aparecer. Que curioso, uma memória embaraçosa está se repetindo. Quando você se torna o observador, algo mágico acontece. Você percebe que você não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. É como perceber que você não é as nuvens no céu. Você é o céu em si, vasto, imutável, imperturbável. As nuvens, pensamentos, vêm e vão. Algumas são escuras e tempestuosas, outras são leves e passageiras, mas o céu permanece sempre o mesmo. Esta técnica destrói instantaneamente o poder dos pensamentos negativos, porque remove sua capacidade de te definir. Um pensamento negativo só pode te ferir quando você acredita que ele é você, que ele define quem você é. Mas quando você o observa de fora, ele se revela pelo que realmente é. Apenas um evento mental temporário, não mais significativo do que o som de um carro passando na rua. O princípio da ação imediata. Existe uma verdade brutal sobre pensamentos negativos que precisa ser dita. Eles adoram a paralisia. Eles se alimentam da inação, crescem na procrastinação, se multiplicam na hesitação. Quanto mais tempo você passa pensando sobre seus problemas sem agir, mais poder você dá aos pensamentos negativos. Os estoicos conheciam o antídoto perfeito para isso: ação imediata. Marco Aurélio tinha um lema poderoso: não mais argumentos sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Percebe a urgência? Não amanhã, não depois que você se sentir pronto, não quando as condições forem perfeitas, agora. A ação é o dissolvente universal dos pensamentos negativos. É impossível estar completamente consumido por preocupações quando você está ativamente engajado em fazer algo sobre elas. Digamos que você está sendo torturado por pensamentos sobre sua forma física. Você pode passar horas, dias, semanas se martirizando mentalmente. Ou você pode levantar agora mesmo e fazer 10 flexões. Não importa se são apenas 10. Não importa se sua forma não é perfeita. O que importa é que você quebrou o ciclo de pensamento negativo com ação positiva. Você provou para sua mente que você não é vítima dos seus pensamentos. Você é o comandante das suas ações. Aqui está um desafio radical. Identifique o pensamento negativo que mais te atormenta. Agora, qual é a menor ação possível que você pode tomar hoje relacionada a esse pensamento? Se é ansiedade financeira, pode ser revisar suas despesas por 5 minutos. Se é solidão, pode ser mandar uma mensagem para um amigo. Se é insatisfação profissional, pode ser atualizar uma linha do seu currículo. A ação não precisa resolver o problema completamente. Ela só precisa provar que você tem poder, que você pode agir apesar dos pensamentos negativos. A sabedoria do memento. Morivou.
Agora compartilhar o mais poderoso e controverso princípio estoico. É tão intenso que muitas pessoas o rejeitam imediatamente, mas aqueles que o abraçam descobrem que ele tem o poder de eliminar instantaneamente 90% dos seus pensamentos negativos triviais. Este princípio é o memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Antes que você feche este vídeo pensando que isso é mórbido ou depressivo, me dê a chance de explicar por que os estoicos consideravam a contemplação da morte como a prática filosófica suprema. Não é sobre ser obcecado com a morte ou viver em medo dela. É sobre usar a consciência da mortalidade como uma lente poderosa para ver o que realmente importa na vida. Imagine que você descobrisse que tem apenas 1 ano de vida. De repente, aquela discussão boba que você teve com seu parceiro parece ridiculamente insignificante. A preocupação sobre o que os vizinhos pensam de você se dissolve como névoa ao sol. A ansiedade sobre ter o carro mais novo ou a roupa da moda se revela como a futilidade que sempre foi. Quando você encara sua mortalidade de frente, os pensamentos negativos triviais simplesmente não conseguem competir com a clareza cristalina sobre o que realmente importa. Sêneca recomendava viver cada dia como se fosse o último, não de forma imprudente, mas com plena consciência e gratidão. Ele dizia: toda noite, quando vou dormir, eu morro, e toda manhã, quando acordo, eu renasço. Esta perspectiva transforma radicalmente sua relação com os problemas diários. Aquele e-mail estressante do chefe, em 100 anos ninguém lembrará que ele existiu, aquela rejeição amorosa. No grande esquema da sua vida finita, é apenas um capítulo em uma história muito maior. A transformação do sofrimento, chegamos a um ponto crucial, onde preciso revelar uma verdade que pode mudar para sempre como você vê o sofrimento mental. Os estoicos não buscavam eliminar o sofrimento, eles buscavam transformá-lo em sabedoria. Existe uma diferença fundamental entre dor e sofrimento que a maioria das pessoas nunca compreende, e é nesta diferença que reside sua libertação. A dor é inevitável. É parte da experiência humana. Você vai sentir tristeza quando perder alguém que ama. Vai sentir frustração quando as coisas não saírem como planejado. Vai sentir medo diante do desconhecido. Isso é dor, e ela é natural, até mesmo necessária. Mas o sofrimento é opcional. O sofrimento é a história que você conta sobre a dor. É a resistência à dor, a dramatização da dor, a identificação com a dor. Deixe-me ilustrar com um exemplo poderoso. 2 pessoas perdem o emprego no mesmo dia, na mesma empresa, pelo mesmo motivo. A primeira pessoa experimenta a dor natural da perda, preocupação financeira, golpe no ego, incerteza sobre o futuro. Mas ela para por aí. Ela sente a dor, aceita-a como parte da experiência e começa a agir. A segunda pessoa pega essa mesma dor e a transforma em sofrimento. Por que sempre acontece comigo? Sou um fracasso total. Nunca vou conseguir outro emprego. Minha vida está arruinada. Ela não está apenas sentindo a dor da perda do emprego. Ela está criando uma narrativa de sofrimento que pode durar meses ou anos. Os estoicos nos ensinam a ser cirurgiões da nossa própria mente, separando cuidadosamente a dor inevitável do sofrimento desnecessário. Quando você domina esta habilidade, descobre que pode suportar muito mais do que imaginava, porque a maior parte do que você temia não era a dor em si, mas o sofrimento que você adicionava a ela. O protocolo de emergência. Mentalagora, vou compartilhar um protocolo de emergência que você pode usar quando estiver no meio de um ataque severo de pensamentos negativos. Este é o equivalente mental de um kit de primeiros socorros. E assim como você não esperaria uma emergência física para aprender primeiros socorros, você precisa memorizar este protocolo antes de precisar dele. Primeiro passo: pare.
Literalmente, pare o que está fazendo. Se possível, sente-se ou fique em pé em uma posição estável. O movimento físico alimenta o caos mental. Ao parar o corpo, você cria espaço para acalmar a mente. Respire profundamente 3 vezes, tornando a expiração mais longa que a inspiração. Isso ativa seu sistema nervoso parasimpático, sinalizando ao seu corpo que não há perigo imediato. Segundo passo, nomeie. Diga em voz alta ou mentalmente: estou tendo pensamentos negativos sobre situação específica. Não diga, eu sou negativo ou minha vida é uma droga. Seja específico e use linguagem que separa você dos pensamentos. O simples ato de nomear o que está acontecendo cria distância psicológica entre você e a experiência. Terceiro passo: questione. Faça a si mesmo a pergunta estoica fundamental: isso está sob meu controle? Se a resposta for sim, pergunte qual é a menor ação que posso tomar agora. Se a resposta for não, pergunte como posso aceitar isso com graça. Lembre-se, você não está tentando resolver todo o problema agora, apenas encontrar o próximo. Quarto passo: escolha. Tome uma decisão consciente sobre como responder. Mesmo que a decisão seja, vou pensar sobre isso por mais 10 minutos e depois fazer outra coisa, você está exercendo escolha. A escolha consciente é o antídoto para a sensação de desamparo que alimenta os pensamentos negativos. Quinto passo: AJA. Execute imediatamente sua escolha, por menor que seja a ação. Levante-se e beba água. Escreva uma frase no seu diário. Envie aquela mensagem que está adiando. A ação, qualquer ação consciente, quebra o loop dos pensamentos negativos e restaura sua sensação de agência. A revolução silenciosa quero que você entenda algo fundamental. Dominar seus pensamentos negativos não é um evento único e dramático. Não é como nos filmes, onde o herói tem uma epifania e instantaneamente se transforma. É uma revolução silenciosa, acontecendo decisão por decisão, momento por momento, dia após dia. É menos espetacular, mas infinitamente mais poderosa. Cada vez que você escolhe não acreditar em um pensamento negativo, você está plantando uma semente de liberdade. Cada vez que você aplica um princípio estoico, está regando essas sementes. Com o tempo, elas crescem em árvores poderosas de sabedoria e serenidade. Mas esse crescimento é tão gradual que você pode não perceber, está acontecendo até olhar para trás e ver o quanto mudou. Os estoicos chamavam isso de PROCOP, progresso moral gradual. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Não é sobre nunca ter pensamentos negativos, é sobre relacionar-se diferentemente com eles quando aparecem. É reconhecer que você está em uma jornada de toda uma vida e cada passo, por menor que seja, te leva mais perto da maestria da sua própria mente. O legado que você deixa agora, quero falar sobre algo que vai elevar completamente sua motivação para dominar seus pensamentos negativos. Não se trata apenas de você. Cada vez que você supera um padrão negativo de pensamento, você não está apenas melhorando sua própria vida. Você está mudando o mundo ao seu redor de formas que você nem imagina. Pense nisso. Seus pensamentos determinam suas ações. Suas ações influenciam as pessoas ao seu redor. Essas pessoas influenciam outras pessoas. É um efeito cascata que se estende muito além do que você pode ver. Quando você domina seus pensamentos negativos e vive com sabedoria estoica, você se torna um farol de possibilidade para todos que cruzam seu caminho. Imagine uma mãe que aprende a controlar sua ansiedade usando princípios estoicos. Seus filhos crescem vendo que é possível enfrentar desafios sem entrar em pânico. Eles levam essa lição para suas próprias vidas, seus relacionamentos, suas carreiras. Gerações futuras são impactadas porque uma pessoa decidiu dominar seus pensamentos negativos.
Este é o verdadeiro legado estoico. Não é sobre conquistas externas, é sobre a conquista interna que inspira outros a buscar sua própria libertação. Marco Aurélio nunca pretendeu que suas meditações fossem publicadas. Ele as escreveu para si mesmo como exercícios pessoais de filosofia. Mas 2000 anos depois, milhões de pessoas encontram força e sabedoria em suas palavras. Seu trabalho interno se tornou um presente eterno para a humanidade. Que trabalho interno você está fazendo hoje que pode ecoar através dos séculos? A comunidade dos sábios Sun, dos segredos mais bem guardados dos estoicos, é que, embora o trabalho de dominar a mente seja individual, você não precisa fazê-lo sozinho. Os estoicos valorizavam profundamente o que chamavam de simpatia, a interconexão de todos os seres racionais. Eles entendiam que estamos todos lutando batalhas similares contra nossos demônios internos e a força imensa em reconhecer essa luta compartilhada. Quando você assiste a um vídeo como este, quando lê os comentários de outras pessoas compartilhando suas lutas e vitórias, quando se inscreve em um canal dedicado ao crescimento filosófico, você está se juntando a uma linhagem antiga de buscadores da sabedoria. Você faz parte de uma comunidade invisível que transcende tempo e espaço. Uma irmandade de pessoas que se recusam a ser escravas de seus pensamentos negativos. Por isso é tão importante se inscrever, deixar seu like, compartilhar este conhecimento. Não é sobre números ou vaidade digital. É sobre fortalecer esta rede de consciência, criar um campo morfogenético de sabedoria que facilita a jornada de todos. Cada pessoa que desperta para esses ensinamentos torna mais fácil para a próxima pessoa despertar. É um ato de serviço. Compartilhar o que te libertou. O teste final. Chegamos ao momento da verdade. Você absorveu conhecimento poderoso, técnicas comprovadas, sabedoria milenar. Mas agora vem o teste que determina se isso permanecerá apenas como entretenimento intelectual ou se transformará em mudança real na sua vida. O teste é simples. O que você vai fazer nos próximos 5 minutos depois que este vídeo terminar? A maioria das pessoas vai sentir uma onda de motivação, talvez salvar o vídeo para ver de novo depois, e então voltar aos mesmos padrões de sempre. Os pensamentos negativos voltarão, e elas vão se perguntar por que o vídeo não funcionou. Mas algumas pessoas, as que realmente estão prontas para a mudança, vão fazer algo diferente. Elas vão pegar um papel agora mesmo e escrever 3 pensamentos negativos específicos que querem superar. Vão escolher uma técnica deste vídeo e se comprometer a praticá-la pelos próximos 7 dias. Vão colocar um lembrete no celular para fazer o exercício matinal. Vão começar o diário filosófico esta noite. Elas entendem que a transformação não acontece por osmose, acontece por prática deliberada e consistente. O chamado para a grandeza deixe-me ser completamente honesto com você. Dominar seus pensamentos negativos não é fácil. Se fosse, todo mundo seria sereno e sábio. É um caminho que exige coragem, disciplina, persistência. Você vai falhar muitas vezes. Vai ter dias em que os pensamentos negativos parecem invencíveis. Vai questionar se está fazendo progresso. Isso é normal. Isso é parte do processo. Mas aqui está o que os estoicos sabiam e que quero que você grave em sua mente. Você é capaz de muito mais do que imagina. Dentro de você existe a mesma capacidade de sabedoria que existia em Marco Aurélio. A mesma força que havia em Epicteto. A mesma clareza que Sêneca alcançou. Não é uma questão de talento especial ou circunstâncias privilegiadas. É uma questão de decisão e prática. A pergunta não é se você pode dominar seus pensamentos negativos. A pergunta é, você está disposto a pagar o preço? O preço é vigilância constante, prática diária, honestidade brutal consigo mesmo. Mas o prêmio
O prêmio é a liberdade. Liberdade das tiranias da sua própria mente. Liberdade para escolher suas respostas. Liberdade para viver de acordo com seus valores mais elevados, não seus medos mais baixos. A promessa e o pactose. Você chegou até aqui, se ouviu cada palavra, você não é uma pessoa comum. Você é alguém que está genuinamente comprometido com sua evolução mental e emocional. Por isso, quero fazer uma promessa e propor um pacto. Minha promessa. Se você aplicar consistentemente por 30 dias as técnicas que compartilhei neste vídeo, sua relação com pensamentos negativos será transformada. Não estou dizendo que eles desaparecerão completamente. Isso seria desonesto. Mas prometo que você terá ferramentas poderosas para lidar com eles, que sua resposta a eles será fundamentalmente diferente, que você experimentará períodos de paz mental que antes pareciam impossíveis. O pacto que proponho. Comprometa-se publicamente. Escreva nos comentários: eu aceito o desafio estoico de 30 dias. Depois, volte aqui em 30 dias e compartilhe sua experiência. O que mudou? O que foi difícil? Que vitórias você conquistou? Sua história pode ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar coragem para começar sua própria jornada. A última sabedoria antes de nos despedirmos, quero compartilhar uma última pérola de sabedoria que pode ser a mais importante de todas. Os estoicos acreditavam em algo chamado amor fati, amor ao destino. Não é apenas aceitar o que acontece, é abraçar ativamente, amar mesmo, tudo que a vida traz, incluindo os desafios, incluindo os pensamentos negativos. Por quê? Porque quando você ama seu destino, quando abraça completamente sua jornada com todos os seus altos e baixos, você se torna invencível. Não há nada que a vida possa jogar em você que você não possa transformar em combustível para seu crescimento. Os pensamentos negativos deixam de ser inimigos e se tornam parceiros de treino. Os obstáculos deixam de ser barreiras e se tornam degraus. Imagine viver assim. Imagine acordar cada manhã não apesar dos seus desafios, mas por causa deles. Imagine ver cada pensamento negativo como uma oportunidade de praticar sua filosofia, de fortalecer sua sabedoria, de demonstrar sua evolução. Isso não é pensamento positivo delirante, é o realismo radical dos estoicos, que veem a realidade como ela é e escolhem amá-la assim mesmo. O convite final. Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade é apenas o começo. Você está parado em uma encruzilhada. Em uma direção está o caminho familiar dos pensamentos negativos descontrolados, da reatividade emocional, da escravidão mental. Você conhece esse caminho, sabe exatamente onde ele leva, porque você tem caminhado por ele há anos. Na outra direção está o caminho estoico, o caminho da sabedoria, do autodomínio, da liberdade interior. É um caminho menos percorrido, mais desafiador, mas infinitamente mais recompensador. É o caminho que Marco Aurélio escolheu, mesmo sendo imperador. É o caminho que Epicteto escolheu, mesmo sendo escravo. É o caminho que está aberto para você agora, neste exato momento. A escolha é inteiramente sua. Ninguém pode fazê-la por você. Nenhum vídeo, nenhum livro, nenhum guru pode caminhar esse caminho em seu lugar. Mas se você escolher o caminho da sabedoria estoica, saiba que você não caminha sozinho. Você se junta a uma linhagem de milhares de anos de buscadores da verdade, guerreiros da mente, conquistadores de si mesmos. Então, o que vai ser? Você vai fechar este vídeo e voltar aos padrões de sempre? Ou você vai se levantar aqui e agora e declarar guerra aos tiranos mentais que têm controlado sua vida? Você vai continuar sendo vítima dos seus pensamentos negativos? Ou vai se tornar o mestre da sua própria mente? Se você escolher o caminho da maestria, sua primeira ação é clara. Inscreva-se neste canal. Não por mim, mas por você.
É um compromisso público com sua evolução. É uma declaração ao universo de que você está pronto para a mudança. Deixe seu like não como um gesto vazio, mas como um voto de que você vai aplicar o que aprendeu. Compartilhe este vídeo não por obrigação, mas como um ato de serviço para aqueles que ainda estão presos na prisão mental que você está prestes a deixar. E mais importante, comece agora, não amanhã. Não segunda-feira, não no próximo mês, agora. Pegue seu telefone e defina um alarme para amanhã de manhã com o título Exercício Estoico Matinal. Abra um documento novo e escreva o título Meu Diário Filosófico. Escolha um pensamento negativo recorrente e aplique a técnica do reframe radical, agora mesmo. Palavras finais. De poder quero deixar você com palavras que não são minhas, mas de Marco Aurélio, escritas há quase 2000 anos, mas que poderiam ter sido escritas especificamente para você hoje. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força. Confie em mim, nada é mais importante do que isso. Pense no poder dessas palavras. O homem que governava o maior império do mundo antigo, que tinha exércitos sob seu comando, riquezas incalculáveis, poder de vida e morte sobre milhões, dizendo que o verdadeiro poder está no domínio da própria mente. Se isso não é suficiente para convencer você da importância de dominar seus pensamentos negativos, nada será. Mas Marco Aurélio também escreveu algo ainda mais poderoso. O impedimento, a ação avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. Seus pensamentos negativos, esses tormentos mentais que parecem estar impedindo sua felicidade, são, na verdade, o caminho para sua libertação. Cada um deles é uma oportunidade de prática. Cada momento de escuridão mental é uma chance de acender a luz da consciência. Você não precisa esperar as condições perfeitas. Você não precisa se sentir pronto. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa começar. Um pensamento de cada vez, um momento de cada vez, uma escolha de cada vez. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. E esse passo está disponível para você agora. Lembre-se, os pensamentos negativos são como visitantes indesejados. Eles podem bater na porta da sua mente, podem até entrar se você deixar a porta aberta. Mas você sempre tem o poder de escolher se vai convidá-los para jantar ou educadamente mostrar-lhes a saída. Com as ferramentas estoicas que você agora possui, você tem tudo o que precisa para ser o segurança da sua própria mente. A vida é curta demais para ser refém de pensamentos que não te servem. Preciosa demais para ser desperdiçada em loops mentais destrutivos. Rica demais em possibilidades para ser limitada por narrativas negativas. Você merece viver com clareza mental, paz interior e propósito inabalável. E agora você tem o mapa para chegar lá. Este não é apenas mais um vídeo motivacional que você assiste e esquece. Este é um manual de instruções para a libertação mental. Um guia de guerra para a batalha mais importante da sua vida. Um convite para se juntar às fileiras dos sábios que descobriram o segredo da verdadeira felicidade. Ela não vem de controlar o mundo exterior, mas de dominar o mundo interior. Então, levante-se, respire fundo, olhe para seus pensamentos negativos não com medo, mas com a confiança de um guerreiro que conhece suas armas. Você está armado com sabedoria milenar, está protegido pela armadura da consciência, está apoiado por uma linhagem de sábios que trilharam este caminho antes de você. A batalha pela sua mente começa agora. E com as ferramentas estoicas em suas mãos, com a determinação em seu coração, com a sabedoria como sua guia, você não apenas vai sobreviver a esta batalha, você vai vencer. Você vai transcender. Você vai se tornar o mestre dos seus pensamentos, o autor da sua história, o arquiteto do seu destino mental.
Os pensamentos negativos tiveram seu tempo. Eles reinaram por tempo demais. Mas seu reinado termina hoje. Hoje marca o início da sua revolução mental. Hoje você declara a independência da tirania dos pensamentos descontrolados. Hoje você reivindica seu direito de nascença, a paz mental e a sabedoria. Bem-vindo ao caminho estoico. Bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo ao controle dos seus pensamentos negativos e à liberdade que vem com ele. A jornada será desafiadora, mas as recompensas serão extraordinárias. E lembre-se sempre, você tem dentro de si, neste exato momento, tudo o que precisa para vencer esta batalha. Agora vá, aplique o que aprendeu, pratique o que foi ensinado, viva o que agora sabe ser verdade. E quando os pensamentos negativos vierem, e eles virão, receba-os com um sorriso, sabendo que cada um deles é apenas mais uma oportunidade de demonstrar sua maestria crescente. Sua mente está esperando para ser conquistada. Seus pensamentos estão esperando para ser dominados. Sua vida está esperando para ser vivida com a plenitude e serenidade que só vem do verdadeiro autodomínio. O momento é agora. O poder é seu. A escolha está em suas mãos. Domine seus pensamentos negativos. Conquiste sua mente, transforme sua vida. O caminho estoico está aberto diante de você. Tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo. E esse primeiro passo começa com um clique. Inscreva-se, pratique, persista e descubra o poder ilimitado que sempre esteve dentro de você, esperando para ser libertado. Os antigos estoicos acreditavam que cada pessoa tem uma centelha divina dentro de si, um fragmento do Logos universal, da razão cósmica que governa tudo. Seus pensamentos negativos são apenas nuvens temporárias, encobrindo esse sol interior. Mas o sol sempre esteve lá, sempre brilhando, apenas esperando que você afaste as nuvens. Este é seu momento. Esta é sua hora. Este é o início da sua libertação. Os pensamentos negativos não têm poder sobre alguém que conhece os segredos estoicos. E agora você conhece. Use-os, viva-os. Seja a prova viva de que é possível dominar a própria mente e viver com sabedoria, serenidade e propósito inabalável. O futuro pertence àqueles que dominam suas mentes. E esse futuro começa agora, com você, neste exato momento. Bem-vindo à sua nova vida. Bem-vindo ao domínio dos seus pensamentos. Bem-vindo à liberdade que você sempre mereceu.